Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Nós estamos no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Estamos lendo aqui, Relação de Ventilação e Perfusão, o capítulo 5 do livro do John West, o livro de Fisiologia Respiratória. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu te convido a assistir. Vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo para vocês. Aí você vai aproveitar, curtir o vídeo, se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e apertar um sininho, porque se você apertar o sininho aí, você vai receber a notificação de que nós lançamos novos vídeos aqui no canal. Vamos para os minutos de leitura do canal Apollo Fisioterapia. Pessoal, esse é o quinto vídeo que eu estou fazendo aqui, então, das relações de ventilação e perfusão, do capítulo do John West. E eu acredito que esse vai ser o último vídeo desse capítulo, porque nós estamos terminando o capítulo falando da ventilação e perfusão. E aí você continua acompanhando a gente aí, continua assistindo os vídeos. Lembrando que o canal Apollo Fisioterapia, nós temos um minuto de leitura, nós temos vídeos sobre ventilação mecânica, sobre a área da fisioterapia respiratória, outros temas de interesse de quem trabalha com fisioterapia respiratória. Beleza? Vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso trabalho de hoje. Distribuição das relações de ventilação e perfusão é onde nós paramos no último vídeo que vocês assistiram aí comigo. Então vamos lá. É possível obter informação acerca da distribuição das relações de ventilação e perfusão em pacientes com doença pulmonar, injetando em uma veia periférica uma mistura de gases inertes possuindo uma variedade de solubilidade e medindo a concentração desses gases no sangue arterial e no gás aspirado. Então você consegue medir como que está a relação nesses doentes. O detalhe dessa técnica é demasiadamente complexo para serem descritos aqui, sendo ela usada com a finalidade de pesquisa em vez de no laboratório de função pulmonar. A técnica dá como retorno uma distribuição da ventilação e fluxo sanguíneo plotado em relação à razão ventilação e perfusão com 50 compartimentos iguais espaçados em uma escala logarítmica. Então é esse gráfico aqui. Essa figura, então, a figura 5.13, ela mostra um resultado típico de um indivíduo jovem e normal. Observar que toda a ventilação e perfusão vão para o compartimento perto da relação ventilação-perfusão normal, em torno de 1, olha lá. Tá? Toda a relação ventilação-perfusão muito próxima a isso. E, em particular, não há nenhum fluxo sanguíneo para o compartimento não ventilado, no shunt. Compartimento não ventilado. Aqui, à nossa esquerda, aqui, a ausência de shunt. A distribuição em pacientes com doenças pulmonares são muitas vezes muito diferentes. Um exemplo de um paciente com bronquite crônica e enfisema pulmonar está apresentado na figura 5.14, eu vou virar já para a gente ver. Observe que, embora grande parte da ventilação e fluxo sanguíneo vão para compartimento em relação à ventilação aproximadamente normal, considerável fluxo sanguíneo está indo para um compartimento com relação ventilação-perfusão de 0,03 a 0,03, portanto aqui, shunt. Então, tá vendo? Parte está aqui normal, né, perto do 1, como ele apresentou na figura anterior, mas parte está aqui, parte desse fluxo sanguíneo, que são as bolinhas cheias do gráfico aqui, tá ficando aqui, tá ficando para o 0,3 a 0,03, né, que o sangue, então, dessas unidades será mal oxigenado e deprimirá a pressão de oxigênio arterial. Há também a ventilação excessiva para unidades pulmonares com relação ventilação-perfusão de até 10. Olha aqui, tenho ventilação muito desviada aqui, para até 10. O ideal era ficar até aqui, no 1. Então eu tenho áreas ventiladas, mas não perfundidas. Essas unidades são ineficientes para eliminar o CO2, portanto. Em pacientes, este paciente em particular tinha hipóxia arterial, mas uma PCO2 normal. Ele vai descrever aqui abaixo. Outros padrões são vistos em outros tipos de doença pulmonar. Desigualdade da ventilação-perfusão, da ventilação-perfusão como uma causa de retenção de CO2. Vamos ver então. Imaginemos um pulmão em que é uniformemente ventilado e perfundido e que está transferindo quantidades normais de O2 e CO2. Suponhamos que, de alguma maneira mágica, o equilíbrio da ventilação e fluxo sanguíneo seja subitamente perturbado enquanto tudo o mais permanece inalterado. Então, o que acontece com a troca gasosa? O resultado é que, efeito dessa desigualdade pura da ventilação-perfusão, isto é, tudo o que resta mantido constante, é de reduzir ambos, a captação de O2 e a eliminação de CO2. Em outras palavras, o pulmão torna-se menos eficiente como um trocador de gás para
para ambos os gases. Assim, o desequilíbrio da ventilação-perfusão deve causar ao mesmo tempo hipóxia e hipercapnia, que é a retenção de CO2. As demais coisas seriam iguais. Entretanto, na prática, vamos lá. Pacientes com indubitável desigualdade de ventilação-perfusão muitas vezes têm uma CO2 arterial, né, uma pressão de CO2 arterial normal, mesmo tendo desigualdade. A razão disto é que toda vez que os quimiorreceptores sentem uma PCO2 em elevação, há um aumento da estimulação ventilatória. Então, um controle central aí. O aumento, consequentemente, na ventilação para os alvéolos, usualmente faz retornar eficazmente a PCO2 arterial ao normal. Muito bem, ele aumenta a frequência, né? Contudo, esses pacientes somente podem manter uma PCO2 normal às custas dessa ventilação aumentada nos seus alvéolos. A ventilação excedendo aquela que eles normalmente necessitariam é às vezes chamada de ventilação desperdiçada. E é necessário porque as unidades alveolares com relação à anormalmente alta de ventilação-perfusão são ineficazes para eliminar o CO2. Disse que essas unidades constituem um espaço chamado de espaço morto alveolar. Você sabe a diferença de espaço morto alveolar e espaço morto anatômico? Então esse é um assunto legal, qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. Embora o aumento na ventilação para um pulmão com desigualdade na ventilação-perfusão geralmente seja eficaz para reduzir o CO2, ela é muito menos eficaz para aumentar o O2. A razão para o comportamento diferente dos dois gases reside na forma da curva de dissociação de oxigênio e do CO2. A curva do CO2 é quase reta na faixa fisiológica, com o resultado de que um aumento na ventilação elevará o débito de CO2 nas unidades pulmonares, tanto com altas quanto com baixas relação ventilação-perfusão. Em contraste, o topo quase plano da curva de dissociação do O2 significa que apenas as unidades com relação ventilação-perfusão moderadamente baixa se beneficiarão apreciavelmente com a ventilação aumentada. As unidades que estão muito no alto da curva de dissociação da hemoglobina aumentam muito pouco a concentração de O2 no sangue efluente. As unidades que têm uma relação muito baixa de ventilação-perfusão continuam a dar saída do sangue com uma concentração de O2 próxima daquela do sangue venoso misturado. Quer dizer, ele não faz troca. O resultado líquido é que a PaO2 misturada eleva-se apenas modestamente e sempre permanece alguma hipóxia. Então a hipóxia sempre vai aparecer primeiro quando eu tenho a desigualdade de ventilação-perfusão. Medição da desigualdade de ventilação-perfusão, e aí a gente vai acabar esse capítulo. Vamos lá. Como é que podemos avaliar a quantidade de desigualdade de ventilação-perfusão em um pulmão? Gases radioativos podem ser usados para definir as diferenças topográficas na ventilação e no fluxo sanguíneo de pulmão normal na vertical. Mas na maioria das circunstâncias existe importante desigualdade entre unidades estreitas adjacentes. E isso não pode ser distinguido pelos contrastes sobre o tórax. Na prática, recorremos a índices baseados no comprometimento do resultado da troca gasosa. Uma mensuração útil é a diferença alvéolo-arterial. Essa é obtida subtraindo a pressão arterial chamada pressão alveolar, então subtraindo a pressão arterial de oxigênio da chamada alveolar ideal. Essa última, que é a alveolar, é a pressão de O2 que o pulmão teria se não houvesse nenhuma desigualdade de ventilação-perfusão e estivesse trocando gás da mesma forma, da mesma relação de troca gasosa que o pulmão real. Então, ela deriva da equação do gás, onde você, então, pressão alveolar é a pressão de O2 inspirado, que depende da pressão barométrica, menos a pressão alveolar de CO2 dividido por R, que R é uma constante respiratória, e o F. Então, PCO2 arterial é usada para o valor alveolar. As medições adicionais da desigualdade de ventilação já vão ser discutidas, no capítulo 10. Muito bem? Encerramos aqui o capítulo 5 do John West e o próximo vídeo eu vou trazer, vamos começar a discutir transporte de gás à periferia, o capítulo 6 do John West. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui. Venha acompanhando aí comigo o Minutos de Leitura, dê sugestões a respeito de outros livros que a gente pode começar a ler aqui junto com vocês. E se você estiver gostando, eu quero ver aí no meu comentário, aí, faça comentários do vídeo, manda mensagem aí para mim e até a próxima no canal Apollo Fisioterapia.